Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Já fizemos antes desse momento a correção, tá? No livro didático e agora a gente parte para o nosso livro de atividades. Eu peço a vocês, por favor, que abram o livro de atividades na página 22. Vou compartilhar com vocês aqui uma tela, tá? E aí, tá todo mundo vendo a tela? Sim. Sim. Estão com o livro de atividades na página 22? Uhum. Ótimo, vamos lá. Ó. O que é que a gente vai estudar hoje? A gente viu no nosso exercício anterior a regência verbal. E o que era a regência verbal? A regência verbal era como o verbo estava regindo na oração. Se era um verbo que precisava de complemento, se era um verbo que não precisava de complemento, e quando precisava de complemento, que tipo de complemento era esse? Era isso aí que a gente estava estudando na regência verbal. Claro, fora a regência verbal, a gente também tem a regência nominal. E o que é que a gente estuda nessa regência nominal? Vamos ver lá. A regência nominal é a maneira em que um nome, a gente sabe que a classificação dos nomes podem ser substantivos, adjetivos e advérbios, relacionam-se com seus complementos. Ou seja, a gente viu como era que o verbo se relacionava com o restante da oração, né? E agora a gente vai ver como é que os substantivos, adjetivos ou advérbios se relacionam com o restante dos seus complementos. Em geral, a relação entre o nome e o seu complemento é estabelecida por preposição. Nesse slide aqui, nesse momento, a gente não tem as preposições, mas se vocês forem para o livro de atividades, na página 22, ó, a gente tem um quadrinho roxo aqui e a gente tem acesso às preposições. Que preposições são essas? A, de, com, em, para e por. Então, a gente vai analisar na regência nominal se esse substantivo, se esse adjetivo ou se esse advérbio, ele precisa que o seu complemento venha, antes do seu complemento, venha essas preposições. Portanto, é justamente o conhecimento da preposição, o que há de mais importante na regência. Então, nesse caso, a gente vai analisar essas preposições aí que estão no nosso livro de atividades com os seus complementos. Qual é o tipo de, qual é o tipo de preposição que eu preciso para o meu complemento? E agora a gente vai ver aí que complemento é esse. Ficou alguma dúvida em relação a essa primeira parte da regência nominal? Sim, porque o meu tá travando muito. Oi? Tá travando para mais alguém, pessoal? Pessoal aí que está utilizando o Não. chat. Não, tá normal aqui. Vocês entenderam essa primeira parte em relação à análise da regência? Uhum. Entendi. Digam aí. Se lembram que na regência verbal a gente olhava se o verbo era transitivo direto ou indireto? Ou ele era intransitivo? Era isso, foi isso que a gente estudou na regência verbal. Na regência nominal, a gente vai ver a preposição do nosso nome. Se a preposição vai ser um a, se vai ser um de, se vai ser um com. A gente vai ver, eu acho que no exercício fica um pouquinho melhor. Mas vamos continuar aqui, ó. No nosso complemento nominal, a gente vai ter o nosso substantivo, adjetivo ou advérbio, e a gente vai ter um complemento que vai trazer uma informação a mais. Esse complemento, ele vai ser, como fala o próprio nome, né, o que completa o sentido da palavra, que não seja o verbo. Assim, pode se referir aos substantivos, adjetivos ou advérbios, sempre por meio da nossa querida preposição. Agora, um dos pontos que vocês devem prestar muita atenção é esse aqui, ó. A característica do adjunto adnominal e a característica do complemento nominal. Se lembra que a gente estudou os adjuntos adnominais no início do ano? Que a gente fazia as classificações adjunto, adnominal, artigo. Adjunto, adnominal, adjetivo. Foi antes da gente sair da quarentena. Espera aí um pouquinho. Ó, antes da gente ir pra quarentena, na verdade. Pronto. Pode repetir. Eu não escutei. Eu lembro. A gente viu essa questão dos adjuntos adnominais?
Uhum. Foi antes da gente entrar na quarentena. Isso mesmo. Aí esses adjuntos adnominais, eles eram complementos. Vocês se lembram? A gente tinha um núcleo e tinha todas as coisas que estavam próximas ao núcleo. Então a gente tinha os artigos, tinha os complementos prepositivos e tudo isso era adjunto adnominal. E o nosso complemento nominal, ele também é essas questões que estão ligadas ao núcleo, só que eles vão ter diferenças e vocês precisam entender essa diferença para não confundirem. Não confundir um adjunto adnominal com um complemento nominal. Vamos lá. Primeiro que o adjunto adnominal, ele é um termo acessório. Embora ele facilite a compreensão, ele é dispensável. Então, no adjunto adnominal, a gente tem informações que, se você retirar, você vai continuar e vai entender a oração sem nenhum problema. Já no complemento nominal, ele é um termo integrante. Então, vejam que há uma diferença entre ser um acessório, uma coisa que você pode dispensar, e ser uma coisa que integra. E ele é indispensável. Então, o complemento nominal, ele não se pode tirar. Porque senão você vai ficar sentindo aquela falta de alguma coisa na oração. O adjunto adnominal, ele acompanha e atribui características a um substantivo. Pode ser concreto ou abstrato. Como a gente via, o adjunto adnominal, ele sempre ia estar ali trazendo informações a mais. Mas eram informações que a gente poderia dispensar e entenderia a oração de qualquer maneira. Já no complemento nominal, ele completa o sentido de um substantivo. Então, ele não atribui mais características, mas ele completa. E o adjuntado nominal, por último, não é maioritariamente um termo preposicionado. Ele não vem antes de uma preposição. Em alguns casos, sim, ele é precedido pela preposição de. Ele vai ter o de alguma coisa. Mas ele não vai ter sempre preposicionado. Ele nunca vai obrigatoriamente ter preposições antes dele. Já no complemento nominal, sim. Ele sempre vai ter aquelas preposições antes dele, que vão ser as de, a, em, com e essas que a gente viu. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês na página 26. Livro de atividades na página 26. Tá todo mundo aí com o livro na página 26 já? No complemento nominal? Sim. Isso. Estão vendo esse quadro maior na parte de baixo? Uhum. A gente tem dois exemplos aí, ó. Vejam aí, encontraram essa oração, todos os alunos tinham muito carinho pelo professor. Encontraram? Encontrei. Sim. Vejam aí que a gente tem um carinho, tá marcado de rosa, porque ele é um substantivo abstrato. Um carinho não é uma coisa que a gente pode tocar, né? Ele é um substantivo abstrato e pelo professor ele é um complemento nominal. Seguindo essas definições que estão aí no slide, por que vocês acham que ele é um complemento nominal? Porque ele não pode ser só carinho. Carinho por quem? Tem que ter uma pessoa. Tem que ter um destinado ao carinho, né? Isso Não mesmo. pode ficar vago. Se a gente remover, vocês veem que fica faltando alguma coisa. Todos os alunos tinham muito carinho. Mas muito carinho pelo quê? Por quê? Então, ele é necessário nessa oração para trazer e completar o sentido. Agora vamos para o segundo exemplo no nosso livro de atividades. Para quem está assistindo, página 26, tá? Os livros de aventura são muito procurados. A gente tem aí de aventura como um adjunto adnominal. Por quê? Porque ele só está dando uma característica aos livros. Está especificando o gênero dos livros. E a gente pode remover isso aí sem perca de sentido? Pode. Pode, a gente consegue compreender. Ele está atribuindo informação a mais, mas se a gente colocar os livros são muito procurados, a gente também vai estar afirmando, né? Os livros são procurados. Mas aí o adjunto ele traz essa informação a mais, que é os de aventura. Mas se remover esse termo acessório, a oração continua com sentido completo. E aí, nesse adjunto adnominal, a gente tem uma preposição de e vê que ele nem sempre vai ser um Isso. complemento nominal, né? A gente via até nos exemplos em sala que poderia ter vários outros tipos de adjuntos adnominais, né? Nem sempre seguidos pela preposição de. Vamos lá, ó.
A resposta ao povo prejudicou a imagem do governo. Então, nós temos ao povo como Alvo, alvo, complemento nominal. ou alvo como complemento nominal. É porque aqui ele explica que o alvo, ele funciona como alvo. Então, ele é como informação, é um cargo de informação ali. Enquanto o adjunto ad nominal, ele é um agente. Ele não está sendo tão importante. É como essa questão dele ser um termo acessório e um termo integrante. Então, aqui ele está como termo integrante. Então, a resposta ao povo prejudicou a imagem do governo. Se a gente falasse a resposta prejudicou a imagem do governo, teríamos sim, mas nesse caso também, como eu falei, a gente sentiria falta de informação a mais. Diferente do, a resposta do governo não agradou ao povo. Então a gente tem ele aí como um acessório também carregando as informações. Conseguiram compreender essa questão? Mais ou menos. Voltem agora para a página 23. Vamos lá. Estão na página 23? Sim. Sim. Lá embaixo, ó, no quadradinho lá embaixo, a gente vai ter aquelas preposições que a gente já viu no início da aula, mas em alguns momentos a gente vai precisar fazer uma ligação. Como é que eu posso chamar? Vai criar uma preposição a partir de artigo e a preposição. Por exemplo, eu vou juntar o por mais o e eu posso fazer o pelo. O em mais o e criar o no. Mas aí vai depender muito do contexto da nossa oração, tá? Uhum. Só para conceituar vocês, está na página 23. Vamos agora para a página 25. Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela, tá? Página 25, livro de atividades. Questão 4. A questão 4, a gente vai ter que completar os espaços com a preposição ou a contração adequada. Me lembrei, o nome daquele que a gente viu na página anterior é contração, quando a gente junta duas e forma apenas uma. Então, a gente vai ter aí espaços em branco e a gente precisa completar com a preposição adequada. Ver qual é a regência nominal, qual é a regência que o nosso substantivo pede e completar com a preposição adequada. Por exemplo, a letra A. O prefeito foi favorável. Aí nós temos Para. construção da estrada. Aí nós temos que ver se vai ser por, pela, Para a construção, né? a, de, com ou em. Não pode ser para, não. O prefeito foi favorável para a construção. Uhum. Pode ser a. E aí? Com a construção da estrada. Não Vai é, ser não, com- assim, o prefeito foi favorável à construção da estrada. E aí, vocês acham que qual é a preposição que rege esse nome? A ou para? Professor, bugou para mim. O senhor pode fazer a pergunta, fazer o que o senhor estava falando de novo? Desculpa. Refaz essa pergunta, por favor. O prefeito foi favorável. Qual é a preposição que rege esse substantivo favorável? Esse adjetivo, no caso. A. Tem Vejam aqui, que né, a exemplo gente de pode nomes que completar regem a como preposição A. Ele foi favorável a alguma coisa. Ele foi favorável para, não tem uma concordância. E o a, nesse caso, ele é mais adequo. Em alguns casos, a gente vai poder utilizar duas, mas nesse caso, não. Apenas o a tem a regência correta. Então, o prefeito foi favorável à construção da estrada. Esse a, ele é simples ou craseado? Simples. Simples. Construção é uma palavra feminina.
É Não é uma acraseada. palavra feminina? Oxi. Ele é craseado. Então, o nosso trabalho será esse, será analisar o substantivo, nessa questão aí todos os substantivos estão, substantivos, os nomes, né? Substantivos, adjetivos e advérbios estarão sublinhados e a gente analisará qual será a preposição que vai regir ele. Letra B. Os brasileiros têm devoção Nossa Senhora Aparecida. Qual é a melhor preposição? A, Um de, segundo, Por, peraí. com, em, para ou por? por. Por Nossa Senhora, isso mesmo. Ou quem colocou a também está correto, tá? A e por são duas opções que a gente pode utilizar nesse caso. Tem devoção a Nossa Senhora ou por Nossa Senhora. Entenderam essa questão de regência agora? Uhum. Vamos lá, letra C. Sua capacidade me irrita, é impressionante. Sua capacidade de me irritar é impressionante. D. Isso mesmo, irrita. Eu falei, ó, irritar, desculpa. Isso mesmo. Então, ela é regida pela preposição de. Letra D. Hoje ainda há muitas construções perto rios. Dos. Perto. A, de, com, em, para ou por. A. Perto a rios. Acho que não fica legal, não. Perto. Então vai ser perto de rios. Perto de rios. Isso É. mesmo. A preposição que rege, nesse caso, é o de. Ô, professor, mas também não poderia ser tipo um acraseado, não? Não. Porque rio é uma palavra masculina. Hum. E a gente teria que colocar as rios para ter a concordância, porque senão ficaria a rios. E se lembra que tem que ter, Uhum. ok? Façam aí agora a letra E, a J, vocês que estão presentes aqui na aula, tá? E quem está assistindo a nossa gravação, em breve eu mando informações do desafio no grupo e mando as atividades para casa também. Um Que abraço. desafio?